Mais Forte Podcast começando. Quero dar as boas-vindas a vocês. Hoje o nosso estúdio está cheio. Nós temos um casal maravilhoso, um casal que faz uma missão linda na África e agora por todo o mundo. Vocês vão saber mais da história deles, então fiquem por aqui, vocês vão ser muito edificados. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, lembre-se de se inscrever, deixar comentários, compartilhar, deixar seus pedidos de oração. A gente está sempre de olho naquilo que vocês escrevem. Ficamos tão felizes com tantos testemunhos, tantas vidas sendo alcançadas, que você não só seja alcançado, mas que o teu testemunho também alcance muitas vidas. Nós estamos aqui para te abraçar, nós estamos aqui para nos motivarmos com a palavra de Deus. É uma palavra que nos traz vida, que nos traz força, que nos traz coragem. A palavra de Deus é vinda diretamente do céu, como luz realmente para os nossos caminhos. Que nesse dia de hoje o Espírito Santo de Deus te conduza, abra o seu coração, quebrante o seu coração e fale diretamente para aquilo que você tem buscado. Que seja uma resposta do Senhor para a tua vida, que seja uma resposta do Senhor para as tuas orações, para esses problemas que muitas vezes, estamos passando e precisamos de clareza, de direcionamento, que o Senhor te conduza, que o Senhor entre na sua casa e faça morada, não só hoje, mas até a eternidade. Que assim seja nesse dia. Os nossos convidados, eles são um casal que nos inspira, um casal que vive para pregar a palavra de Deus, para pregar o amor de Deus. Não só pregar com palavras, mas com atos. Não só pregar com palavras que testemunham muitas vezes coisas vazias, mas para testemunhar com uma vivência sólida no Senhor. Uma vida de renúncia, uma vida de fidelidade, uma vida de amor ao próximo, uma vida de quem deixou a parentela, deixou o próprio país para seguir um comando de Deus, para seguir uma missão e um chamado celestial. Com vocês, eu quero que vocês recebam com muito carinho Alexandre Canhone e sua esposa Giovana Canhone, que fazem um trabalho lindo na África, como disse, em todo mundo. Alexandre Canhone, que veio de um lado artístico, profissional, e hoje ele emprega os seus talentos, as suas habilidades em prol do reino. Ele que foi Paquito do show da Xuxa, eu quase fui Paquita, já comentamos sobre isso com ele, que era um desejo meu, e teve a vida transformada a partir de um encontro com Jesus. Hoje ele glorifica o nome do Senhor, com suas músicas, com sua voz, com seu testemunho. Tem ao lado a Giovana, que é essa esposa linda, que abraçou essa causa junto dele e hoje fazem um trabalho incrível. Vocês vão saber mais aqui, mas vamos começar pelo testemunho. Primeiro, bem-vindos, né? Muito bom estar com você de novo, Cacá. É um prazer muito grande e acompanhamos, a tua caminhada, a sua caminhada também, agora não só no podcast, mas também com Cristo, que é maravilhoso. Amém. Eu fico muito feliz em poder hoje, como irmãos em Cristo, a gente poder estar falando de uma forma diferente, para a edificação do corpo. Amém. Para que a gente possa dar um testemunho e falar também o quão maravilhoso é a diferença que Cristo faz na vida de uma pessoa. Sim. E não foi diferente na minha. Então eu posso começar falando, como foi já no início. Então eu trabalhei durante muitos anos em televisão, comecei cedo, fui criado em São Paulo, morei em Minas um tempo também. E com 17 para 18 anos integrei lá no grupo Paquitos, precisavam de um cantor. A equipe já tinha 4 garotos. Nisso fui fazendo vários testes, acabei entrando. E fiquei por lá durante 4 anos aproximadamente. Carreira solo,
carreira nacional, internacional, cinema, um monte de coisa. Aquele desejo pela fama, aquela vontade de ficar conhecido, de ser Verdade, idolatrado, lembra disso, né? Ser glorificado, dar autógrafos por onde passava. Então, que as meninas pudessem ficar gritando o nome, o reconhecimento. E diferente completamente aquela fama naquela época, na década de 80, 90, não tinham as redes sociais e tudo mais. Então, era uma loucura mesmo. Então, a pessoa que queria ver um ídolo ia na chegada de aeroporto ou ficava na porta do hotel onde a gente hospedava, nas gravações, enfim. Era completamente diferente. Da onde que você tinha esse desejo? O que te impulsionava a querer ser conhecido? Seria os benefícios que você iria ter, a vontade de ser aceito e idolatrado? O que mais te atraía, né, na questão da fama? Que hoje muitos, através da rede social, querem ser famosos, conhecidos da noite para o dia, tantos realities. É uma TV em cada celular, né? Isso, quase, né? Exatamente. Então, naquela época, o que te incentivava? Porque eu sei que muitos hoje em dia vão, né, se conectar com isso. Então, vamos lá. Eu fui criado numa família classe média, média alta. Então, eu não queria ser reconhecido por causa do dinheiro. Eu queria ser reconhecido pelo egocentrismo mesmo. Então, aí vai a dica. Então, eu não queria ser famoso por causa do dinheiro ou ficar milionário, mas pelo auto-reconhecimento, que as pessoas me idolatrassem. E isso veio sendo gerado desde pequeno, porque eu comecei com propaganda de TV. Isso já ia mexendo comigo, no meu psicológico e tudo mais. E a minha família, na altura, na época, não se atentou que poderia ter feito um trabalho psicológico também, sendo uma criança, já despontando, tocando alguns instrumentos. Então, sou autodidata, assim, fui tocando, tipo, já piano, violão, fui desenvolvendo isso tudo. Comecei muito precoce em bandas, inclusive de rock, tudo, sendo baterista com, tipo, 12, 13 anos. Louvo a Deus hoje, desde o impacto de Jesus na minha vida, porque hoje eu estou debaixo do governo de Deus, do reino de Deus, e me submetendo à vontade dele. E a cada dia, quando acordo, falo sempre: Senhor, me ajude a vencer mais esse dia, a respeitar as tuas regras, os limites, a te honrar no caminhar, numa palavra, numa conversação, numa vestimenta. Então, isso tem que ser todo dia. É aquela morte diária, né? O negue a si mesmo diário. Existia Deus para você naquela época? Como era Deus para você? Eu tinha vários segmentos e religiões. Não vou citar nomes, mas era contrário à palavra de Deus. Você misturava tudo, era um sincretismo de tudo? De tudo um pouco. Cheguei a fazer até, se posso dizer, pactos e uma série de coisas dentro do ocultismo. E chegou um limite, um momento da minha vida religiosa que eu sabia para quem eu servia e aonde eu iria chegar. Então, eu não estava num engano. Até um certo momento poderia até ser um engano, mas um pouco mais para frente... Você teve que escolher e você escolheu o lado ruim. Escolhi o lado ruim. Então, o lado... Pelo porquê? Pelo imediatismo da entrega? Pela fama, pela ser glorificado na terra. Era esse o meu alvo. Sem precisar renunciar coisas do seu ego. Sim, eu precisaria renunciar, mas ele, na outra religião, por onde eu seguia, ele me pulsava, ele me potencializava o egocentrismo, aquela coisa toda. E tinha até um pouco de narcisismo, eu acredito. Tinha. E quando Jesus impacta a minha vida, foi de uma forma sobrenatural, porque eu não queria saber sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não queria, eu sabia quem eu servia. Só que eu queria a fama imediata. E aí, os dons que Deus, os talentos que Deus tinha me dado, eu usava para minha própria glória. Diferente depois do encontro com o Senhor. Então, seja música, seja dança, seja representação, artes cênicas, o que for, é para a glória do Senhor. E dependendo, às vezes, do papel ou da coisa, eu não aceito. Se não for para o Senhor ser glorificado, porque eu já conhecia aquele lado todo de, por exemplo, quando a gente trabalhava na época até da Globo, um estádio lotado, gritando nome, aquela coisa toda, as fãs, mas, na verdade, era uma coisa vazia, assim.
era vazio. Porque quanto mais tinha, mais queria, nunca estava satisfeito com nada. Não há um contentamento, de fato, né? Não tem. Então, às vezes, muitos que vão assistir esse bate-papo, esse podcast, eu posso falar porque eu vim de lá. E não há nada melhor do que você ter a paz que somente o príncipe da paz, que é Jesus, pode nos dar. Somente a paz que transcende qualquer entendimento. É Cristo em nós, a esperança da glória. E isso se sucedeu em fevereiro de 95. Eu estava indo para um lançamento, inclusive, de música, aí já mundial, mas o Senhor tinha um propósito diferente para a minha história. Então, eu posso dizer que foi um impacto sobrenatural de Deus comigo. Conta como é que foi. Te pescou através da música, não foi? Foi através de uma música. E assim, eu não lembro até hoje. Qual era a música? Não lembro. Estavam regulando o som de uma denominação evangélica. Uhum. E aí eu estava saindo de um estúdio no centro aqui da cidade de São Paulo. E eu ouvi aquele barulho e fui seguindo aquele som. Mas, na verdade, não é porque eu tinha gostado, não. Eu tinha achado ruim e eu era muito de briga também. Eu falei, não, eu vou ter que brigar com esses caras que estão tocando feio. Olha que petulância, que coisa, né? Que arrogante. Estava andando do nada, falou, vou lá só para brigar, falar que tá horrível esse negócio. Que imagina, né? Você vê a loucura, que era a doideira. E fui seguindo, deu mais de um quarteirão. E o som vinha de dentro de um cinema. É impossível, não tem como. A acústica de um cinema não vai permitir eu ouvir na rua. Uhum. Aí eu percebi que tinha uma coisa sobrenatural. E percebendo essa coisa sobrenatural, então, falei, agora é que eu vou entrar mesmo com raiva. Porque eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu gostava. Uhum. E era uma denominação evangélica. Dentro de um cinema? Era ali no Copan, no Cine Copan. E ali, então, eu subi e eles estavam regulando o som. Resumindo a história, eu ajudei os caras a regular o som, o técnico não tinha ido. Fiquei e falei assim, Deus, é assim. O que você pode me dar? Assim com Deus, imagina que absurdo. O que você pode me dar? Eu já conheço, já viajo tudo, estou indo para o lançamento agora mundial de música. Mas tá bom, faz o seguinte, muda a minha vida radical. Falei assim. Só que quando eu falei assim, ô glória, eu senti assim, como se saísse um container de peso de dentro de mim. E aí eu não sabia que era essa paz, eu não tinha entendimento de nada. Mas era uma coisa muito diferente que eu estava sentindo, que eu não queria que nunca mais eu deixasse de sentir. Então ali começa o processo. Fevereiro de 95, desci as águas em dezembro de 95, 17 de dezembro, eu lembro. Mas um período começa ali de libertação, um processo e que foi um pouco demorado, né, devido a muitas coisas que eu acreditava, que eram muito fortes para mim, arraigadas na minha história de ser humano. E a coisa foi acontecendo e o Senhor trabalhando. Você foi deixando de trabalhar com o que você trabalhava ao longo do processo? Rescindi, não assinei esse outro. Você entendeu já que era... Acabou ali naquela meio-dia, 1h da tarde. Foi ali. Forte e corajoso, hein? Foi imediato. E daí tive até abrir mão de algumas coisas que tinha, uma série de coisas, deu até um comentário na época da imprensa e tal, porque realmente eu parei de cantar o que não fosse de louvor, parei de atuar, as músicas que eu compunha, eu abri mão dos direitos autorais, tudo novo. Então, pedi para me matricular, né, numa faculdade teológica, até teve um concílio para ver se me aceitava, eu era neófito, novo convertido, mas eu falei, olha, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso que vocês me ajudem, eu necessito para falar menos besteira, para errar menos, eu preciso de Cristo. Eles viram assim a minha força de vontade tão grande, eu estava sendo muito honesto no que eu falava. Acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite. Uau! Era a pressa, né? A pressa, a sede, meu Deus, e eu precisava. E assim, deixo bem claro, não quer dizer que sabe tudo. Você pode estudar a sua vida inteira
você vai saber que está conhecendo e que não sabe nada, porque a palavra, ela é uma fonte inesgotável, a palavra viva, é o próprio verbo. Então, mas eu precisava ter o início, as histórias bíblicas, entender, né, o que estava acontecendo. E nisso já, indo dar testemunho, cancelei todos os shows, coisas assim. Era na época do fax, lembra disso? Lembra? Acho que você não lembra. Sim, lembra? Claro. Mandava um fax. Eu mandava fax para as revistas. Eu mesmo me sugeria para as revistas. Por que você não contrata essa menina, chama ela para tal, como se fosse outra pessoa. Eu mandava fax com a minha foto. Pronto, isso era assim, isso, era assim mesmo. Chama ela para essa capa. É assim, então, essa coisa, essa corrida, essa loucura nossa. Ai, gente. E aí a gente vê que, uau, a coisa foi passando, eu fui... O que foi mais difícil só nesse processo, Alexandre, nesse início? Tá. Foi lidar com esse processo de libertação, foi encarar as guerras, né, espirituais ou internas dos conflitos, foi lidar com as pessoas que não compreendiam aquilo que você estava vivendo ou que estavam te julgando? Tive algumas coisas, algumas situações. Primeiro, porque como eu mexia com ocultismo, eu tinha telefone meu tocando em casa, eu atendia, falavam comigo com aquela linha, estava e falando comigo vozes. Várias vezes sufocamento, à noite eu dormindo, tentando me... várias coisas. Isso depois que você renunciou? Sim, depois da renúncia. Então teve depois de casado também, Giovana teve algumas experiências que a gente teve juntos até na cama, no quarto, e muitas coisas. De tentar te sufocar. Também, visão, coisas. Mas eu acho assim, a promiscuidade, eu acho que para mim era um ponto muito forte. Então aquele negócio de mulheres e noitadas, discoteca, boate, não sei como é que é, balada que fala. Então eu acho que esse foi um dos pontos muito fortes para mim, lidar com essa parte da carnalidade. Né? Da carnalidade, da promiscuidade. Nem tanto do egocentrismo, parece que eu acho que entendi meio que de imediato que a glória agora era para o Senhor. Então, quando eu ia aos cultos, as pessoas, tudo bem, no início, como poucos artistas na época ali, em 95 e tal, tinham se convertido, assim, que vinha do meio secular. Então tinha muito daquela coisa de muitas fãs ainda seculares iam para os lugares no culto, e quando entrava, gritava, lindo, aquela... Dentro da igreja, muita coisa. Assim, eu senti assim, comecei a sentir vergonha daquele negócio, porque o Espírito de Deus já estava trabalhando, meu Deus. Engraçado que eu sinto isso também. Porque antes que eu achava o máximo, quando alguém me elogiava, eu falava, eu sou mesmo, não sei o quê. Agora, quando vem, eu fico, parece que eu fico, parece que gente, eu fico até vermelho, dependendo. Né? Dependendo, a Giovana que fala, você ficou até vermelho, você começa a ficar vermelho. Constrangido. Porque não é mais aquilo. A procura é outra, a procura hoje é outra, de levar o texto, é de levar a mensagem, é de falar, Jesus cura, liberta, não há outro caminho. É diferente. E aquilo tudo, então, foi sendo trabalhado, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Em Efésios 1, 11 e 12, por exemplo, o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Quando eu começo a se deparar com isso, a glória de Deus é o grande propósito da criação. E vários outros textos que às vezes eu cito, Romanos 11, 36, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus, na linguagem de João 15, 5, sem mim nada podeis fazer. E eu vou, então, entendendo isso, e, por exemplo, outro texto que foi muito forte na minha vida, me ajudou muito na libertação, é aquele texto que fala de que considere o seu próximo superior a si mesmo. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, a minha honra e glória não darei a ninguém, ou seja, Deus não divide a glória com ninguém. Então, assim, isso foi entrando de uma forma e, a coisa foi derrubando as estruturas, não tinha como. Eu fui chamado muito de radical, porque eu não dava mais autógrafo, não queria mais ficar batendo foto com fã, como assim fã? Né? Já é uma idolatria. Cara, você gosta do louvor, gosta do trabalho, do projeto, ore por nós. Ore para que eu não desvie nem para a esquerda nem para a direita.
Ore para eu continuar achando que tenho que considerar o próximo superior a mim mesmo. Ore para que eu não venha ter um coração altivo, uma vontade de querer ser glorificado de novo. Então, é isso, é a oração que a gente precisa hoje. Então, isso eu entendi muito claro, assim. Me ajudou muito isso, esse processo. Mas, bom, as pessoas que eu caminhava já não caminhavam mais comigo. É evidente, a própria família. Mas como assim, Alexandre, agora você é radical? A sua família tinha algum cristão ou Não. cada um servia outro? Serviam outros movimentos e outras religiões. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, depois veio meu irmão, que está firme até hoje. Uma mãe, que já falecida, também seguiu o caminho. Mas... também estranharam no começo. Muito, muito. Eu era uma pessoa... É bem difícil. Falar, assim. lá vem ele com esses papos. Isso. Tipo, lá vem. É verdade. Porque a gente não se cala, é o pastor, né? agora. A gente não se cala, não aguenta. É o pastor, e aí vai. Mas assim, eu nunca... Eu sempre tive essa consciência de que eu precisava, antes de sair por aí falando ou tal, eu precisava amadurecer, entender um pouco, porque senão a gente sai falando muita coisa que o texto não quer dizer aquilo. E como também me chamavam muito, a agenda mudou de uma agenda secular para uma agenda gospel naquela época, então eu ia para dar o testemunho, Jesus mudou minha história e tal, mas eu não tinha muito conteúdo ou de Bíblia, mas eu replicava o que eu ouvia em culto. E para quem? Eu não tinha sono, era um boêmio, então era assim, era shows, noitadas, então não vou mais para discoteca, não vou para balada, não vou mais ir atrás de ficar arrumando menina e tal. Vou ficar estudando. O que eu vou fazer de madrugada? Já estudava de dia. O que eu vou fazer de madrugada? Replicar os textos para mendigos, Praça da República, gente, olha lá. Amaral Gurgel, Viaduto. É isso que eu ia fazer, então, até me dar sono. Olha só. Então começou assim, já esse trabalho, eu creio que missionário. Nas ruas? Nas ruas, com mendigo. Aí trazia mendigo às vezes para casa. Isso dava BO no meu prédio. Porque não queria que passasse um mendigo, um mal cheiroso, assim, pelo prédio. Falei, tá bom, tudo bem, claro, vou respeitar. Quer dizer, mas e o direito de ir e vir? Não tem direito de ir e vir, tá bom. Aí o que eu fazia? Na porta do prédio, então. Aí trazia os garotos ali, né, na porta do prédio, aí fazia um louvor, eu dava um pedaço de pão, contava uma história bíblica. Também não pude mais, então não deu. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar indo mesmo. Você que vai. Pelas ruas, não tem problema. Aquilo ardia o meu coração. Aquilo ardia muito, e poder falar para os menos favorecidos. E interessante que Deus, ele desconstrói, né? Uma ideia daquele Alexandre arrogante e tudo. Até porque, quando a gente começa a olhar para a vida de Cristo, ele se despojou da glória de Deus, habitou entre nós, morreu até morte de cruz, humilhado, e nós que nascemos do pó da terra, queremos ser glorificados. Quer dizer, a contramão, né? Completamente. É a contramão. Então, quando a gente começa a entender isso na caminhada, começa a ficar mais tranquilo. E outra coisa, saí de um extremo, fui para outro, agora eu tenho que chegar no equilíbrio. E entender também que a ideia de que eu não vou ganhar o mundo todo, eu não vou ser o salvador da pátria do Níger, não. Porque isso vem um peso sobre nós. Jesus, ele já pagou esse alto preço. Em Cristo, eu vou fazer aquilo que ele quer que eu faça. Então fica mais leve. Sim. Sai aquele jugo e uma cobrança, né? De compreender a direção dele para o que ele quer naquele momento, o que ele quer de outro, qual é o chamado. Como você falou, o nosso desejo depois da conversão é que todos sejam salvos, mas tem muitas rodas que o Senhor não nos manda estar lá, lugares que não é o momento de você estar. Por isso que é muito importante isso que você falou, o direcionamento preciso de Deus para aquele dia, para aquele mês, para aquele ano, né? Novos projetos, quem Ele quer que ouça aquilo que você tem para falar. Isso. A palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa, na hora certa. Resumo da tudo pérolas isso. porcos, né? Pois a palavra não mas fiz muito isso, fiz muito.
Porque às vezes, pela vontade, você está com aquele desejo de poder trazer um texto e tal. E a pessoa às vezes está só roubando teu tempo, está te sugando. E então esse discernimento de espírito é algo muito importante que a gente precisa buscar para não poder exatamente perder o tempo, né? Eu costumo sempre dizer que tempo não é dinheiro, como muitos falam. Para mim, tempo, eu consigo entender biblicamente que tempo é vida. Então, como é que você tem gasto o seu tempo, a sua vida, em pró do propósito que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Nesse momento, a gente está aqui, num espaço que Deus tem direcionado para você, foi te dando toda uma direção e tudo mais. Então, é um canal no qual pessoas vão estar sendo edificadas com algo que vai trazer benefício para a pessoa, transformadora. Não uma coisa passageira e acabou ali e aqui. Não, a gente está falando de testemunho da palavra do Senhor, transformação de vida, focalizando realmente na pessoa do Senhor, que é Ele que vai nos transformar e nos direcionar. Então, e tudo que é para a glória de Deus nos edifica. É bom para nós, traz paz para nós. Porque tem gente que fala, mas esse Deus é um Deus egoísta, Ele quer tudo para a glória dEle. Mas é importante as pessoas compreenderem que quando Ele é glorificado através de nós, nós temos, né, também mais força, nós temos mais paz, nós temos mais noção vivenciamos o propósito que nós nascemos para vivenciar. Então, é um trabalho em conjunto. E gera uma satisfação também, um contentamento, né? Vem daí. É a criação se submetendo e fazendo parte da obra do Criador. Exato. Então, tudo acontece e culmina de uma maneira conjunto. Que a gente consegue se satisfazer levando a glória do nosso Deus. E você, Giovana, como que foi o teu encontro com Cristo? Você veio de família cristã? Como é a tua história? A minha história é bem diferente da do Alexandre. Não veio do meu artista. Não. Eu venho de uma família cristã, onde meu pai sempre fez de tudo para nos aproximar daquilo que ele cria, né? Então, eu cresci em escola dominical, em coral infantil, na igreja, mas por volta da minha adolescência eu tinha um questionamento. Por que todo mundo fala que sentiu a presença de Deus e eu não sinto? Deus não me ama? Eu estou vindo no culto, eu estou fazendo tudo, mas eu não sinto a presença de Deus. Então, as pessoas, quando testemunhavam, eu ficava triste. Porque eu falava, eu não tenho isso. E começou dentro da minha mente a gerar uma mentira de que eu não era amada por Deus. E se eu não era amada por Deus, eu não era amada por ninguém. Então eu comecei a ter vários comportamentos e sentimentos e atitudes e crenças que me limitaram, né, naquele período ali da minha adolescência. Pensando sempre, por que Deus se revela aos outros, Deus fala com os outros e Deus não fala comigo, Deus não me ama. E você pedia, você orava por isso? Orava e não sentia. Foi uma coisa assim tão absurda aquele período e foi uma época de crise existencial e espiritual também. Até que chegou um dia, eu tinha 16 anos, eu falei, a partir de hoje, se eu não sentir a presença de Deus, eu vou entender que Ele não existe. E que eu estou falando com a parede. Eu entrei no meu quarto, eu tranquei a porta, eu ajoelhei e comecei a chorar. E aquele choro era um choro que vinha da minha alma, de dor, de desespero, de tipo, pai, se o Senhor existe, olha para mim. Pai, se o Senhor me ama, faz alguma coisa. Dá um sinal aí. Faz alguma coisa. Eu estava desesperada. E eu chorei copiosamente. Eu senti o meu corpo desfalecendo e eu senti alguém me pegando. E quando eu me senti no colo desse alguém, que para mim é Jesus, eu não abri os olhos, porque eu falei, eu não quero que isso acabe. E eu cresci dentro da igreja. Eu não tive grandes coisas, conexões com grandes coisas seculares ou do mundo, enfim. Mas eu senti Deus me limpando. Parecia que eu tinha coisas coladas no meu corpo e que elas eram retiradas. E eu estava sendo limpa de mim mesma, limpa daquelas falsas crenças, né? Daquilo que me limitava, de traumas que eu vivi, muitas coisas, mesmo na igreja, que eu escutei, muitas atitudes que pessoas tiveram comigo, enfim, na escola, no caminho.
e eu senti Deus me limpando. Eu dormi No chão ali. no chão, eu acordei com a minha mãe quase quebrando a porta, já Vadia, era de você não noite, chama. eu estava em posição fetal, no chão assim, e eu levantei transformada. Abracei a minha mãe e comecei a viver uma nova vida. A Uau. partir dali, daquele dia com 16 anos, eu não precisava mais. Eu tenho amigos, tenho pessoas que eu amo, mas eu não precisava mais de pessoas para eu me sentir amada. Olha. Eu entendi que ele me amou primeiro. Eu entendi que ele é suficiente. Uau. Eu entendi que ele existe e que ele transformou a minha história. Sabe? Transformou aquilo lá dentro, aquele vazio, aquela dor, aquela falta de amor. A única coisa que eu precisava era entender que ele me amou e que eu precisava aprender a amá-lo também. Uau. Então, assim, é bem simples, mas aconteceu. Eu acho que muitas pessoas que estão dentro, né, das denominações, da igreja ou em família cristã, precisam entender que elas também precisam ter um encontro com esse Senhor, algo pessoal, algo que marque a vida delas, que transforma, que faça com que elas tenham um outro posicionamento, né, para que não sejam, ainda mais hoje em dia, Karina, Sim. que é tanta informação, tantas vozes, tantos caminhos, tanta influência na internet, as pessoas ficam tanto tempo ali e elas não buscam essa conexão. Não fecha mais o quarto para orar. Eu entro numa live para orar com alguém, para dizer amém para alguém que está orando por mim. Mas eu tenho um momento com Deus. Então, assim, a minha experiência foi desse jeito, foi no meu quarto, foi sozinha com o Senhor, e isso me fortaleceu, porque depois, quando a gente foi para a África, eu passei muito tempo sozinha, sem ter outras pessoas para eu ouvir, pastores, sabe? Muito tempo sozinha mesmo. E ali no meu quarto, o Senhor sempre foi limpando, transformando. Tanto que cada situação que eu passo na minha vida, dificuldade, tempestade, dor, sofrimento, olha, sabe, crise, para onde que eu vou? Pro quarto. Pro quarto. Porque é ali que eu encontro a minha paz, que eu assento a minha mente e que eu sei, o Senhor está comigo, vai passar. É muito importante você falar sobre isso, né? Porque você vê, nós temos 3 testemunhos completamente diferentes. Eu que vim de uma família católica e achava que conhecia Deus, que fazia tudo certinho e minha vida mudou completamente quando eu de fato conheci, entendi que eu estava toda errada, né? Ela que veio de uma família já evangélica, você que não conhecia, né, nada da religião cristã, e como Deus pode transformar, como Jesus em nossas vidas, né? Ele vem para realmente nos resgatar, nos dar uma nova vida e fala com a gente, né, das mais diferentes formas, mas está sempre tentando nos atrair a Ele. Relacionamento, né? Tudo que Deus quer é um relacionamento. É um relacionamento, mas é muito importante você falar da importância disso, do nosso secreto, da gente se manter conectado ao Senhor. Nesse momento, nós temos a facilidade de ter, né, a palavra de Deus aqui no podcast, de ter a palavra de Deus nos pastores, com as nossas igrejas, mas a gente vê tantos países lá mesmo onde vocês estão, que nem tudo pode ser falado em todos os lugares, onde você não pode, né, falar do evangelho que salva em todos os cantos, e muitas vezes vai faltar para a gente também ter de quem ouvir. Exato. Vamos ter que, né, guardar na nossa mente aquilo que a palavra de Deus diz para repetirmos para nós mesmos em várias situações. E um detalhe, o que me fortaleceu muito foi exatamente esse início da minha caminhada de busca na minha casa. Até falar muito radical. Eu tinha um rádio lá que ficava uma fita com a história de Jesus. Então ficava lá Mateus, ficava a história dele. Auto-reverse, dia e noite, não sei o quê. Ouvindo. Eu saindo de casa, ele estava ligado, eu não desligava, ele ficava ligado. O louvor. Se a fé vem pelo ouvir, você estava lá ouvindo, sem parar. Exatamente. Então, assim, eu sabia que eu precisaria me blindar. As pessoas precisam se blindar e saber, olha, por ali vai dar ruim. Não vou para lá, já sei que não vai ser bom. Por exemplo, falando que eu sou radical. Então, no carro, por exemplo, é só louvor. É louvor. Mas o mesmo louvor? É louvor, tá ali. O meu é louvor.
nas estações de rádio, e assim, a gente também tem que hoje até ponderar e ver qual tipo de rádio também dá para você ouvir gospel, eu tô falando. Então, ela só tem 2 ou 3, tá bom. Todas as memórias ali, de 1 a, sei lá, 6, É tá só lá. isso? Vai, não, é isso. Então, assim, só coisas que edificam. Eu tento me blindar, eu tô sendo bem claro. É a maneira que a gente tem para... Porque se deixar uma brechinha, daqui a pouco eu já estou voltando a ouvir outros tipos de música, outro tipo de coisa, vai me dar uma vontade de ir para uma festa que não deveria estar indo. Vai dar uma lembrança de uma coisa do passado, que aquela música, que na época que você ouvia aquela música, e vai, é assim que o diabo vai. Exatamente. Isso. E tem que cuidar, não é para qualquer pessoa É para isso. qualquer um. Que muitas vezes a gente vê até pastores do nada cantando musiquinha do mundo no púlpito. É uma absurdo. Falando, o que tá que essa música tá vindo à mente sem parar? A boca Complicado. fala do que tá Por cheio. quê? Porque tá ouvindo. Então há que se ter cuidado. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo vai para sua mente, subconsciente. Então, daí, subconsciente, ela começa a germinar e vai para o teu coração. E a boca fala que o coração está cheio. Então, eu procuro ser muito seletivo mesmo. Eu tenho TV em casa, mas o que a gente assiste lá? Ministração, documentário, The Chosen, essas coisas assim que vão edificar a gente. Isso. Não, mas sabe que passou em tal programa? Que programa? Não dá nem tempo. Se a gente se ocupar com as coisas que realmente são prioridade, não dá nem tempo de você ficar lá horas vendo TV. Não dá. E quando às vezes não tem tudo isso, eu quero estar com a minha esposa. Então vamos descansar, vamos tomar um sorvete, vamos curtir um pouquinho, vamos dormir juntinho aqui, vamos ter um tempo nosso. Porque é tanta coisa. Então, para quem está a fim de fazer e servir ao Senhor de fato, de verdade, você não tem tempo para perder, você não tem tempo para outras coisas. Então é bom demais. E o próprio Senhor, ele é autossuficiente. Eu não preciso de ter artimanhas para poder estar indo em um culto ou isso, aquilo. Não. Ele é autossuficiente para mim. Ele é tudo. Ele é o meu tudo. A minha graça te basta, Deus falando. Então, é isso. E eu procuro entender o seguinte: quando as nossas atenções são centralizadas em Cristo e no seu evangelho, não em outro evangelho, né? O evangelho do reino de Deus, então aí enche da luz, da sua luz, e aí entre o fruto então do Espírito é manifesto em nós e começamos a dar bons frutos. Exatamente. E a frutificar, então, mas frutos bons. Mas para isso tudo acontecer tem que ter essa conexão com Ele. E isso eu não tinha lá fora. Antes de Cristo não tinha. Podia ter riquezas, aquelas coisas todas, mas não tinha essa paz, não tinha isso. Vocês se conheceram como, Alexandre? Como que foi a história de vocês? Eu fui fazer uma ministração lá em Varginha, Minas. Olha! Em 97. E você já estava há quanto tempo já convertido? 2 anos. Em fevereiro de 95. Você já estava orando por uma esposa, por uma namorada? Já estava orando para casar. Estava em santidade um tempo? Sim. Não, foi assim. Quando eu comecei a entender as coisas, eu já fui me resguardando, né? Então foram me apresentando, né? O solteiro cuida das coisas do Senhor para ser santo, tanto no corpo como no espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e uma série de coisas. Então, eu solteiro, ela é minha irmã somente, então eu não posso tocar em algo que também é do Senhor. Exato. E aí foi indo, uma série de coisas. E eu já assim, não vou falar para você, caí algumas vezes. Isso era bem difícil para mim. Eu vinha de uma vida muito promíscua, ativa sexualmente falando, então assim, foi muito complicado. Mas eu já pedia, tinha um grupo de oração comigo, de intercessores. A gente orava. Eu ia muito para monte, ia muito para reuniões menores, assim, ciclos de oração, buscar no Senhor, Senhor me ajuda. E já pedia, né, a pessoa que o Senhor teria para mim. A conheci em 97, fui fazer ministração lá. A gente só conheceu, oi, tá. E eu olhei, eu pensei assim, ela era muito nova, né? Bom, nós temos 10 anos de diferença. Mas naquela altura ela parecia muito mais nova, né, na situação, na época.
Eu olhei e falei, nossa, ela é diferente, tem um negócio diferente aí. Em 2000, voltei lá de novo, em Varginha. Então, 3 anos depois, ela já estava mais formada, tudo. E ali, daí, nós Ficamos amigos. Na época não tinha WhatsApp, né? Não, telefone mesmo. E aí eu já estava terminando a teologia, a faculdade teológica e tal, e a gente falava bastante, mas assim, literalmente, a gente falava de Bíblia. Falava de texto, falava de, né? Falava disso. E nessa época eu tinha feito um propósito com Deus, que eu não ia namorar, eu ia casar. E eu também tinha isso na minha ideia. E eu ia casar em 2001. E quando ele Bom, a gente se reconectou em 2000, ele falou, e você tem namorado? Eu falei, vou casar o ano que vem. Eu não falei que tinha, que não tinha, eu ia casar. Então a gente conversava e ele falava, e o casamento? Eu falei, vai acontecer o ano que E não vem. perguntava quem era o noivo? Não, falava, já tem alguém e tal. Um dia ele perguntou, tem alguém? Eu falei assim, Deus está preparando, não tem, mas vai ter. Olha, você já tinha posto uma meta ali. Já tinha colocado, porque eu queria, na época eu queria ir para a Amazônia, eu queria fazer coisas para o Senhor no caminho. E eu falava, sozinha não vai dar, vou precisar ter alguém. Aí teve um dia, eu falei para ele, mas então você vai casar em fevereiro. Como assim? Eu tenho ministração, eu viajo para Colômbia e Equador. Vou você ministrar. Já estava indo fora? Já estava. E aí, da testemunho com a América Latina, a gente era conhecido. Sim. Como eu era o cantor, então tinha uma visibilidade. Tinha bastante convite. Tinha bastante. Já falava espanhol, então assim, era mais tranquilo. E aí fui. E eu falei, mas como assim que você vai casar? Eu falei, não, mas eu vou casar. Eu falei, não, você vai casar comigo. Eu falei assim. Foi assim o pedido. Não, e sabe aqueles Panasonic de branco que você pegava sem fio? Eu no banho, cara, do lado de cá assim, falei, não, você vai casar comigo. Ela ficou muda, depois a gente fala. Desliguei. Ela Foi nem assim. respondeu. Não respondi. Ficou muda, não deu nem tempo. Depois a gente se falou, eu fui, viajei, fiz as ministrações, voltei. Foi o tempo de... Bom, nós nos vimos em 97, em 2000, para pedido de casamento, 4 vezes. Noivado e casamento. E casamos. A gente se viu 4 vezes. Olha, o resto, mas o resto era telefone. Telefone. Sim. 23 anos de casado fizemos. Uau! Pessoas completamente diferentes. Você vê como não tem muita regra, desde que você busque a santidade, busque direcionamento do Senhor. E não tem incompatibilidade. Quando a gente se submete ao reino, as coisas elas são diferentes. Por quê? Porque tudo é baseado no nosso egoísmo, né? E no nosso orgulho. Então você começa assim, não, peraí, eu posso estar errada ou posso estar certa e posso aprender a ceder. Eu posso aprender a olhar as coisas de uma outra ótica, porque a mente dele é diferente da minha. A criação dele é diferente da minha, o contexto cultural dele foi totalmente diferente do meu. Então eu estou entendendo pelo meu ângulo. Peraí, deixa eu sair dessa zona e ir para essa para poder, por amor, entender. Então quando a gente aprende e decide amar, as coisas mudam. Sim. A gente mexe um pouco naquela rigidez que a gente tem do nosso ego de estar sempre certo, de ter sempre a razão e de ir até o fim, o último, sabe, explicar o último pontinho. A gente não precisa disso mesmo para ser feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor construir uma vida junto, com muitas lutas, né, Ale? Sim. Com muitos desafios, mas chegar e falar assim, tamo junto. Pois é. Sabe, isso ajudou a criar raiz. Isso forjou o meu caráter, isso me transformou, me fez ser mais humilde. Mas você perdoa demais. O Senhor me ensinou a perdoar. Mas você cede demais. Isso é amor. E é melhor amar, é melhor dar, é melhor ceder do que ser aquele que cede. Né? Então, assim, o Senhor vai nos ensinando, né? Você se submete a Deus e você começa a aprender o que é se submeter. Isso não te anula também, né? Porque a gente conversa muito aberto, né, Ale? Sempre. Muita conversa aberta. A gente normalmente tem opiniões bem diferentes. Desde o começo foi assim? No Desde começo, quais foram as maiores dificuldades de vocês? Foi enfrentar o novo? Foi a convivência? Foi esse se reconhecer? O que foi mais difícil no início? Você quer começar ou eu vou? Pode falar. Primeiras damas?
Acho que assim, o que eu percebo que foi mais difícil foi, na época, né, Ale, o Alexandre entender que ele tinha alguém e que ele precisava aprender a compartilhar a vida dele, né? Ele saiu de casa muito cedo, muito cedo. novo. Foi emancipado com 16 anos. Então, assim... Vida louca. Então, ele tinha ele vivia uma vida e era difícil para ele entender que agora ele tinha alguém no habitat dele, né? Sim, que ele era muito independente, né? Exatamente. E os amigos dele falaram assim, essa menina agora vai mandar em você? Eu era muito nova. Então, assim, foi difícil, né? Foi difícil. Eu fui criada também numa família muito ligada, muito conectada com meu pai e com a minha mãe. Até hoje a gente é super conectado, mesmo com toda a distância. E foi difícil para mim, né, Ale? A gente construir e aprender junto o que ia ser essa família nossa, né? Pois uma vida de regras, uma vida assim, eu era muito sistemático. Um corpo estranho agora está dentro da minha casa. Que negócio vai esse? tirar eu quero fazer isso, agora eu tenho que me... Né? Satisfação. Tipo assim, e agora, cara? Como é que é isso? Bom, mas amém, vamos tocar. E eu tinha ainda muita religiosidade, muita coisa. Meu Deus, tinha. Antibíblia, não, antibíblia, heresia. Eu peguei heresia. Eu ia ser um bom herege. Não farás para ti imagem e semelhança alguma do que há em cima do céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Eu pego esse texto e entendo que agora toda foto é do diabo. Planta de plástico é espírito de engano. Seu vestido tinha a planta, que não pode ter, porque ela tem na terra e não pode fazer foto da planta. Não. Chegou um dia, cara... Você levava tudo ao pé da letra mesmo, cada coisinha da sua forma. Eu herege, assim, totalmente. E eu só fui entendendo quando... Aí que entra a faculdade, aí que entra parar para ouvir. Jejum e oração. Eu cheguei em casa... Vai contar? Eu voltei do seminário, ele pegou todas as minhas lingerie que tinha florzinha e tava tudo no lixo. Rasguei tudo. Aí eu falei assim, o que aconteceu, né? Tipo, eu vou lá estudar a Bíblia, Meu vestido já estava queimado. Eu entrava e saía, Judas. Aí ele falou assim, estamos traindo Jesus, idolatrando. Qual parte que eu perdi, meu Deus? Aí ele tentou me explicar. Eu entendi, assim, na minha cabeça eu entendi que realmente era um radicalismo. Tentei explicar para ele e foi na oração, né? Foi cedendo, então, foi cedendo. Mas não vai adiantar eu brigar nesse momento. Não, às vezes eu tava... Vai aprender Bíblia, né? Mas você ficou um tempo sem nada florido? Fiquei. Não tinha nada. Eu arranquei da minha cozinha. Não podia nem ter as frutinhas. Fruto, passarinho. Não, então, sabe que tem aquela faixinha de decoração. Papel de parede, assim. Não, arranquei tudo. Quebrei tudo, a parede toda, das frutinhas que tinha. E você nem perguntava para ninguém? Você falou, eu entendi isso e é isso. Não, você não tem ideia. Não, eu era assim, eu era um pouquinho... Ai, que engraçado. Não é engraçado. Aí quando ele descobriu... Ai, não, tô imaginando você arrancando os azulejos. Às vezes também não foi engraçado. Não, teve vários problemas. Teve vários. Eu afastei muita gente do evangelho. Porque eu queria trazer nessa pegada. Mas era toda uma coisa que ele estava desconstruindo, e aí ele foi para um outro extremo, né? Mas é porque a vida dele era muito complicada e muito desregrada. Então ele queria uma santidade assim, sabe? Que nem eu mesmo ia dar conta, não dava. Nem ele ia dar conta. Mas nem judeu, eu era pior que judeu, talvez. E foi aí que Deus levou a gente pra África. Ortodoxo. Então, aí lá como que vocês foram parar lá? Bom, aí o que aconteceu? A gente daí se casou e eu já tinha o desejo, já era capelão formado, então eu cheguei a também ministrar no antigo Carandiru, levava a palavra lá também. Então sempre gostei de desafios, coisas assim diferentes. E no Hospital Municipal no Tatuapé também, servi ali como capelão. Um bom tempo. E lá, com as crianças, começou a me dar um desejo de... ali que eu comecei a gostar de criança, na verdade. Porque eu via cada absurdo que as crianças sofrem. Eu falei, aí com violão, louvava o Senhor, fazia uma oração, elas se alegravam um pouquinho. E eu falei, Deus, se o Senhor tiver para mim, eu gostaria de levar a tua palavra para as crianças, jovens e adolescentes
no país mais pobre do planeta. Onde que é isso? Aonde que quase ninguém quer ir? Ou o que é isso? Onde que é? Eu pedi isso para Deus. E em uma outra ministração ouvi falar de Níger, que não é Nigéria. Então Níger ainda continua sendo o último IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano. O pior lugar talvez para você morar no planeta Terra é lá. E nisso pisei por lá em 2002. Alguém te levou? Você foi sozinho? Você buscou alguém que já estava indo? Como foi isso? Nessa ministração que eu fui fazer, alguns missionários estavam indo para campos na África. E como eu vinha de ocultismo, eles queriam saber um pouco do que eles poderiam enfrentar em termos de alguns tipos de rituais e tal. Sim. Aí lá me falaram sobre Níger, que na época era 99,9% muçulmano, mas tem um sincretismo também, porque tem a feitiçaria, tem o ocultismo também. E ali eu tinha uma base missionária deles lá. Então eu falei, poxa, olha a oportunidade. Peguei e fui. E fiquei, em 2002 eu pisei lá, fiquei quase um mês. Sozinho? Sozinho. Eu fui para o Marrocos. Deixei ela em Marrocos. Para uma base missionária. Isso, para ter uma outra experiência com o povo berbere lá, né? E também islâmico. E você foi sozinha para o Marrocos ou também foi com um grupo? Fui com ela e deixei ela lá. Eu fiquei sozinha, fiquei com um grupo, tinha 2 missionárias que moravam no interior, fiquei com elas. E aí segui para o Níger. E aí? E aí a gente não se falou, porque não tinha comunicação. Quase um mês depois a gente encontraria já no aeroporto de Casablanca. Era se eu sobreviver lá e se ela sobreviver lá nas montanhas. Literalmente para lá de Marrakech. Ela ficou. Esse mês no Níger, como que foi para você? Você sentiu, aqui é o meu chamado? É aqui que eu vou, né, cumprir o que o Senhor tem para a minha vida? Ou a princípio você não Vamos lá. sabia? Desafios. Temperatura média acima de 50 graus Celsius. Deserto do Saara. Povo islâmico reza 5 vezes por dia. A cidade inteira, com as mesquitas, aquela corneta, o som chamando para as rezas. Uma opressão, assim, absurda, um negócio surreal, né? A opressão é espiritual. Crianças, milhares delas para lá e para cá, andando pelas ruas, e eu conseguia, através de uma bola, brincava com elas, aí eu falava em português, lá se fala o francês, mas tem mais de 20 dialetos. Então eu não entendia nada. Eu falava em português, orava com elas em português, pedia, Senhor, me ajuda, abençoa essas crianças e tal. Só os adultos não, os pais não faziam? Nem pensar, só crianças ainda pelas ruas. Até então, descobria que eu estava numa base missionária, cristão, mas eu tinha esse contato, sempre tive esse contato com criança. A criançada gosta de estar junto. Por mais que eu tenha um jeito meio militar, meio sistemático, mas elas gostam. Porque criança, ela precisa de limite, elas gostam. Não é bater, nada disso. Ser acessível para brincar também. Sai rolando aqui, põe na cabeça, rodo com elas, brinco, assim, de boa. Mas ao mesmo tempo... Exerce uma autoridade assim também, tem que ter uma ordem, peraí. Você vai pôr o pé na mesa, subir, desce. Então, já entendeu, tem um limite. Sim. Então, mas de boa. Aí foi acontecendo, fui entendendo um pouco, e na verdade não entendendo muito, mas no último dia no penúltimo dia foi o fatal. Deus usou um pastor local, né? Daí a missionária traduziu, que ele me falou assim, ele me levou no colégio, que queria falar comigo, tinha algo de Deus para falar comigo. Ok. Ele falou assim, você vai voltar muitas vezes para cá. Tá vendo esse campo de futebol aí? Você vai trabalhar com muitas crianças, com bola, com esporte. E eu, acho que ele tá delirando. Eu pensando, ele tá delirando. Tá achando que eu sou jogador, tá doido. Aliás, eu joguei. Eu esqueci, pulei, né? Joguei de 82 a 88 no Cruzeiro. Eu sabia. E por isso que eu comecei com escolinha lá, de futebol. E aí, beleza. Aí, e ele falou, não, você vai voltar muito para cá. Tem um povo aqui que Deus vai dar para você cuidar. Eu falei, No dia seguinte, embarco, quando eu entro no avião, meu coração vai esquecer pela boca.
falei, meu, é aqui o lugar, acabou tudo, redirecionou. Encontro com ela, ela já estava, que era mais uma vitória, ela já está, né? No lugar marcado. E eu falei, mozão, é isso, não dá mais para fazer aquela agenda só de ficar indo fazer louvor em denominação, cantando, aleluia, não dá, é para lá. Vamos começar a captar recurso já para nossa volta e vamos voltar. E arrecadar bola, não sei o quê, tal, doação, e vamos embora. O pessoal queria que eu fosse para dar testemunho, mas eu já redirecionava em 15 minutos, testemunho, Paquito, não sei o quê, missão. Já mostrando fotos do que era, e estamos voltando. E aí começou. Mas aí eu tinha 2 títulos que me atrapalharam um pouco. Primeiro, de ex-artista secular. Ah, não, agora ele quer agora ter a fama gospel. E que não era isso, porque eu saí num auge, eu não saí tipo... Não é para se levantar agora, né? É pelo contrário. E segundo, missionário, porque tem muito... Essa fama missionária é um pouco complicada no meio. Por quê? Porque tem muita gente que fala muito, mas não faz. Não estou falando que nós somos melhores ou piores, entendam, por favor. Mas tem muita coisa que não acontece, que não é verdade no meio. Que se intitula de missionário, mas não está fazendo missão. Mostram coisas que é mentira. Então, assim... Então, eu tinha essas 2 vertentes que eu levava. Então, eu tive que construir de boca em boca, de pastor em pastor, indicando, não, recebe o Xande, porque realmente é isso, e tal. Então, mas foi assim, tijolinho, tijolinho. Para construir uma credibilidade por conta de outros que não tinham credibilidade. E que davam muito problema. Sim, tivemos muitos problemas com missionários em campo, assim, mas muita coisa. A gente viveu, são mais de 22 anos no campo. Sim. Então, assim, não estou lá para querer aparecer, porque é uma história. É lógico. Temos raízes, família, netos, corpo de obreiros. Então, quem vê, entra no site, www.agdniger.com, ou as redes depois que vai ter para vocês seguirem, né? @agdniger e tal. Uau, mas é isso? Mas e lá atrás? Que a gente dormia no chão, quantas baratas eu tirei do cabelo dela para ela não acordar. É barata africana, tá? Não é baratinha dessas. Você tinha certeza que era esse o caminho? Deus falou com você também? Ou você foi pela visão que ele teve? Como foi para você? Assim, eu acho incrível o que Deus faz, né? Quando eu pisei no continente africano, eu tinha certeza do porquê Deus nos criou. Uau. E que a gente fazia parte de um propósito que dizia muito mais sobre aquelas vidas do que sobre nós mesmos. Assim, foi incrível, no meu coração queimava, e a minha oração, eu lembro todos aqueles dias que a gente ficou separado, eu no Marrocos, ele no Níger, a minha oração era, Senhor, fala com ele mesmas coisas que estão queimando o meu coração. E quando ele falou, porque assim, era muito improvável que acontecesse dele querer largar a vida que ele tinha, né, construído já ali, mesmo servindo ao Senhor. Para ir de vez, né? Já viajando a Europa, viajando tudo. Enfim, para ir para um lugar tão difícil quanto o Níger. E quando ele falou para mim, eu não consigo parar de pensar naquelas crianças e em tudo que pode ser feito. Ele falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai tentar fazer tudo que puder. Né? Então, assim, a gente junto começou a ir e ver todas as possibilidades, que são imensas, né? Tem como fazer muita coisa. Aí eu falo, tem como fazer muita coisa em todos os lugares do mundo. A gente no começo, vocês iam e vinham? Ou vocês já foram? No começo eu fazia seminário. Então, eu ia nas férias, às vezes o Ale ia mais tempo e vinha até eu terminar. Quando eu terminei, acho que foi 2004, 2005, aí a gente começou a ficar mais tempo. Isso. Aí, em 2006, eu tive uma gravidez que eu acabei perdendo, né, a bebê. E aí, em 2007, que a gente fez, no início de 2007, a primeira adoção, né, que foi o nosso primeiro filho, o Med, que hoje já é um homem de 27 anos e que nos ajuda e trabalha já no projeto. Claro que ativo, teve uma jornada também difícil, de várias lutas, né? Não só com ele, mas com os outros filhos que o Senhor nos deu, né? O privilégio de cuidar, sabe? É uma honra para nós. E para mim, assim, eu vejo como Deus, ele é perfeito, né? E como cada um de nós é uma peça, um instrumento naquele grande propósito, né? E como a gente,
eu e o Ale, eu posso dizer por nós, a gente fica feliz de fazer parte da história de outras pessoas, de ajudar outras pessoas e ser ajudado também. Quando a gente vai para a África, todo mundo que faz viagem missionária sempre pensa, eu vou ajudar muito. Nossa, quantas coisas eu vou poder fazer em prol daquelas pessoas que são tão necessitadas, né, em diversas áreas. Mas a gente foi o primeiro a ser ajudado. Sim. Assim, a gente foi muito transformado, a nossa vida, a nossa fé com aquela realidade. E hoje, por exemplo, a gente fala muito do legado, né? Então, aquilo que eu acho que falei no início, vou ganhar o Níger para Jesus. Que loucura, que esquizofrenia gospel é essa? Não, eu vou fazer o que Deus tiver para que eu faça. Fica mais leve a gente. Fica mais leve até para o pastoral ou para qualquer situação. Você vai fazer o que dá para você fazer. E o Senhor também não vai colocar além do que você pode suportar, uma carga além. Então, quando a gente começa a entender, e eu demorei um pouquinho a entender isso, se torna mais leve, mais tranquilo, a coisa parece que flui de uma forma muito mais rápida até, porque está indo no tempo dele. Sim. Sem o meu esforço, eu queria ajudar o Senhor. Então, a gente está falando de um legado, porque não é um projeto nosso, não, é do Senhor. Nós somos cooperadores de tudo aquilo. Tanto é que hoje a gente até fala, a gente está indo para a segunda geração de muçulmano convertido. O que a gente fazia com essa turminha que está aí agora toda, eles fazem com o próprio povo. E às vezes melhor que nós, porque eles falam mais de 5 dialetos, cada um. Então, para nós hoje, a gente tá lá junto, mas a gente fica observando o jeitinho deles, a gente só vai meio que dando uma ajuda aqui, olha, por ali melhor. Edificando na palavra, isso sim, então a gente traz e tem essas partes todas. Mas eles, então é o legado, seria assim, o fruto que você vai deixar, né? Por exemplo, se eu partisse hoje daqui, como é que foi o rastro, né? Tem aquela questão até do avião, quando a gente vê aquele rastro no céu branco, né? Então qual é o fruto, qual é o legado que você deixou? Qual foi o rastro? Como é que você passando pelo Níger, eu e Gi, por exemplo, o que de bom eles puderam ter tirado? O que de coisas boas, semelhantes a Cristo, eles puderam ter absolvido, replicado e estão replicando? Então, é importantíssimo isso, né? O que você vai deixar? Com certeza. O que vocês fizeram efetivamente? Vocês foram procurar um lugar, já tinha esse lugar? Como que foi esse começo? Então, eu já estava observando, tipo assim, já programando o que fazer. Futebol foi o início. Então, levei bolas, e a gente fazia tipo meio que escolinha com as crianças de futebol. Era uma forma de atrair. Para ir falando. Para ir falando de Jesus e tal. Depois do futebol, a gente fazia campanha de quissuco. Levava quissuquinho daqui. E suquinho, era uma forma de atrair. Então, sempre muitos atrativos. Deus foi dando. Levei uma época, aqueles botão de mesa, futebol de botão. Levei futebol de botão. E cada hora uma coisa ia acontecendo. A gente fazia também, né? Aqueles meninos que iam no projeto de futebol, os primeiros, eles acabaram se tornando filhos, né? A gente fazia o café da manhã e a gente colocou eles na escola, todos eles. Isso. Também... Eles não estudavam? A maioria não. A E maioria daí, não. como assim colocava na escola? Vocês iam lá, fazia matrícula, comprava material, comprava uniforme. E todos tinham casa? Tinham famílias? Como que funcionam essas crianças? Alguns não, né? Alguns eram órfãos, outros tinham famílias paupérrimas, em situações bem difíceis. Então, assim, tiveram... várias histórias, né? Casinhas daquelas de oca. Isso, oca. A gente fala casa, mas é de palha, né? De palha. É uma realidade bem diferente aqui do Ocidente, né? E a gente também fazia a projeção de histórias bíblicas, de desenho animado cristão. Em português? Não, mesmo? em francês. Em francês. Já em francês, que é o idioma das escolas, né? Então, a gente fazia bastante isso. A gente fez amizade com pastores locais, então a gente aprendia as músicas, a gente cantava, ensinava eles a cantar. Era o cinema que tinha, né? Era o cinema da capital ali. Então, a gente pôs uma placa, né? Pintou de branco, grande, e projetava.
Toda E projetava. sexta-feira. E era assim, às vezes levava pedrada, mas assim. Sim. Nossa Havia casa. essa repressão Sim. já? Sim. Sim. Centenas de vezes jogaram pedra no nosso telhado. Centenas. Não estou falando dezenas, centenas. A gente foi muito já hostilizado, já me pediram para descer do táxi, porque eu era imunda por ser cristã. Assim, muitas situações Ameaças de difíceis, morte. Né? Tivemos a casa queimada em 2015. Né? Assim, a gente viu acontecendo um funil. Vocês sabiam que ia queimar a casa? Foi avisado? Vocês Sábado, saíram com o quê? Só com a Com carro. roupa do corpo? Roupa do corpo. Só que Pegou o Documento. seu documento e o computador, acho que ela salvou. Queimou tudo. queimou. Tudo. E aí, vocês foram morar onde? No mesmo lugar, tudo queimado. A gente Depois voltou, recomeçou. limpou, pintou. Exatamente. Foi todo um Colocamos processo. porta de novo. Isso, Ganhamos, na época, uma geladeira e um colchão de uma missão americana. isso. E a gente recomeçou. Tudo sabe? zero. A única palavra que vinha no nosso coração era recomeçar. Uhum. Recomeçar. E Vocês perdão. têm raiz. Uhum. Vocês têm raiz aqui, não é para ir embora. Ali foi um divisor de águas, inclusive, porque muitos estrangeiros foram embora, embaixadas fecharam, uma série de coisas. E como assim? Por que vocês estão ficando? Eu falei, estamos ficando porque há um propósito, o trabalho não acabou. Uhum. Senão Deus tinha nos recolhido aqui nesse período de problemas. Então, Você gente sentia entendeu. essa opressão espiritual também mesmo? Sente até Desse hoje. negócio de feitiço, de coisas que esses trabalhos que eles fazem? às vezes ou não? sente, às vezes sinto. Não muito mais assim, Isso perceptível. acontece? Acho que Deus dá até esse alívio pra gente, porque já, o peso espiritual é grande já, com tudo. Então, antes eu sentia mais, hoje não tanto. Acho que Deus deu essa alívio. graça, uma graça. Mas foi um divisor de águas, porque ele falou, não, realmente eles não têm motivo para estar aqui mais. Uhum. Por que eles estão aqui? Mas várias, né, famílias vieram Sim. até nós, assim, Famílias muçulmanas locais. mesmo, É. nos abraçar, falar assim, nossa, como vocês amam a gente. Vocês tinham tudo para ir embora, para nos odiar, e vocês permaneceram. Uhum. Então, assim, até para eles foi. Tinha um muçulmano que ele perseguia bastante a gente. Nossa Deus. A esposa dele falava que eu era feiticeira, que eu roubava o coração das crianças, sabe? Ai, gente. Era uma luta, assim, ameaçava e tudo. Aí um dia ele entrou, eu estava na varanda com as crianças, ele entrou depois que isso aconteceu, ele olhou para mim e falou assim, eu respeito muito vocês. E eu paralisei, né? O que ele vai falar? Ele falou assim, eu não acredito e não gosto do que vocês seguem, mas eu respeito o que vocês fazem, é muito verdadeiro. Eu falei assim, você já, aos poucos você está entendendo, né? Então, assim, testemunho, né? A gente não ir pelas circunstâncias, Uhum. mas entender que Deus estava no controle e que aquilo ia fazer parte, assim, de uma das coisas também que transformou nossa vida, né, Ale? Com certeza. Da gente entender o que é a paz que excede todo entendimento. É só você vivendo algo desse tipo para você conseguir entender o que é ter paz em meio ao caos. Você vindo, imagina aquela multidão de gente. Você entra no carro, eu não acelerei. Ela até falou assim, acelera. Não, estou indo devagar, vamos só louvando. O que eu não sei, para nós ali poderia ser meio que o fim, já era, acabou, that's it. Ponto final. Uhum. Mas a gente foi louvando, parecia que eu estava anestesiado, eu não sei te explicar que sensação é. Eu não sei te explicar, eu não consigo. Você vai indo assim, parece que você está em outra dimensão. Parece que você está, meu... Mas realmente né? E detalhe, eu não sei fazer o caminho de rota, a rota, eu não sei fazer. Eu não sei fazer a rota. Eu já tentei várias vezes fazer a rota, eu não sei a rota que eu fiz de saída. Eu não sei. E não é grande lá. Eu não sei, eu não lembro a rota que eu fiz. Eu sei que o Senhor nos guardou, né, em meio ao caos. Trabalhou perdão. Trabalhou o perdão de 70 vezes 7, né? Uhum. Porque a primeira ceia que nós fomos partir o pão ali, quer dizer, nós fomos partir o pão com todo mundo ali, naquele meio daquele destroço todo, tudo queimado. Aí eu falei assim, ó, agora só pode partir o pão se todo mundo tá com o coraçãozinho limpo, né, meus filhos e todo mundo, né? Vocês já perdoaram quem queimou aqui tudo, né? Aí pai, mas... Tem que perdoar. Tem que olhar para Jesus na cruz e entender o que ele disse. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Uhum. Então, de fato, o fato é... Antes da gente reconstruir, a gente ceiou, né, Isso, primeiro, isso. no meio de tudo. Né? Isso, é isso aí.
Então, porque tem que liberar perdão antes de qualquer coisa aqui. Você tem que estar entendendo isso aqui. Senão nem peguem no partir do pão. Porque eles não sabem de fato, pensam que sabem. Então, de fato, quem faz algum mal para nós, ou seja qualquer coisa, que não está de encontro com a palavra do Senhor, o fato é que eles não sabem. Perdoa porque não sabe o que está fazendo, não sabe mesmo. Vocês estão com quantos filhos hoje adotados? São 19. A gente teve a guarda, tudo tão maiores de hoje. Que idade até que idade? A mais nova tem 16. Tem uma nova. Menor. O mais velho que está morando conosco está com 28. Alguns casaram. Mas a gente tem uns 3 que tem 30 já. Que já tem... Conosco morando só tem 9. 9, né? Só 9. Vocês chegaram a tentar engravidar de forma natural depois? Tentamos, Karina. Eu falo assim, eu tenho 19 mais 4 que estão com o Senhor. Isso. Né? A nossa primeira filha, Rebeca, que eu estava com quase 6 meses e o Senhor a levou. E foi uma experiência também difícil, mas incrível, de confiar no Senhor. Depois, em 2018, eu engravidei novamente e perdi. Também era uma menina. E depois a gente passou um tempo, eu já não engravidei mais. E a gente decidiu fazer um tratamento. Eu vim para o Brasil, conversamos primeiro, né? Os nossos filhos lá, mãe, vocês têm que ter e tudo. E mas eu tô realizada com vocês, mas aí todo mundo, sabe? Você fica naquela, ai, Senhor, então tá. Então, naturalmente, não tá difícil. Então, eu vou pro Brasil e eu vou tentar e vou ver. E a gente tentou, eu fiz um tratamento que também, assim, me desencadeou alguns outros problemas depois na minha saúde, que eu já tinha. E acabou que com 3 meses eram gêmeos e eu perdi. Né? E aí, assim, a gente falou, agora, dessa vez, nós vamos parar. E nós fizemos um mês de luto. Nós ficamos em casa, aqui no Brasil, e nós choramos. E nós entregamos para Deus. Aquela dor, né? Porque a gente que é mulher, a gente é muito cobrada, Karina. Sim. Olha, eu não sei aqui no Brasil, porque eu saí muito nova, mas na África, uma mulher que não teve um filho que nasceu do seu ventre é complicado. É amaldiçoada, não foi abençoada. Então, o tempo todo, você está roubando os nossos filhos. A pastora Ruth, né, que veio aqui, ela comentou sobre isso, que ela também não podia e que havia uma cobrança muito grande. A pastora Ruth Catala, sabe? É imenso, assim. Sabe, você está roubando nossos filhos, você não pode ter, você é amaldiçoada, você deve ser uma feiticeira. Eu escutei isso muitas vezes. E como a gente decidiu criar toda uma situação para uma gravidez, a gente preparou também o nosso coração, os nossos sentimentos para isso. E como a médica falou, Giovana, com a sua saúde, essa é a última vez, se não der certo, você não vai poder ter mais. Então, quando eu perdi os bebês... Foi tipo um ponto final, foi né? Uma dor. Tipo assim, pai, o senhor não quer, né? Eu sei que o senhor não quer, mas está doendo mesmo assim. Eu entendo, mas doeu. E às vezes ainda dói. Com certeza. Porque a gente é humano. Porque eu vejo meus filhos tendo filhos e às vezes eles ainda falam para mim, mãe, quem sabe o Senhor ainda vai te dar um, né? E tudo. Então, assim, eu vejo as pessoas que me cercam, que me amam tanto, sofrendo bastante por conta disso. Algo que o Senhor também já nos consolou, né, Ale? Não, tá tudo resolvido. O Senhor nos consolou. Mas é difícil ver as pessoas que a gente ama sofrendo por nós, né? Mas nós temos 19 mais 4, 23. Uau! 15 netos. Eu sei que na eternidade, a mesa vai ser grande. Sim. Mas assim, tem muitos outros nesses anos todos que a gente trata também. É porque esses foram exatamente escola, estão em casa, né? Sim. Mas tem muitos. Moram conosco, né? A gente nem fala de questão de... hoje as pessoas falam muito de filhos espirituais, mas de pessoas, crianças, que eles não tiveram um ambiente familiar. E que eles cresceram ali na base, a gente fala base, na nossa casa, no nosso quintal, comendo, tomando banho.
e ficando até o máximo que podia do horário até Cortava cabelo pra deles, eu casa. aprendi a cortar cabelo para Então, cortar cabelo deles. olha, Eles então- chegam e chamam a gente de pai, mãe, e pede conselho, né, Ale? mas de uma forma assim, não pejorativa. Uhum. Porque tem um recíproco. Não é só porque, tipo, a autoridade, Não. o pai. Não, nada disso. É uma Nunca foi gratidão, uma né? exigência. Não, de nunca. maneira nenhuma. Não. Lá eu também nem falo, me chamem de pastor, não. Lá é Alex, ou alguns me chamam de papá, que são os da família papai, né? Papá. Uhum. Ou então Alex mesmo. Sabe uma coisa, um relacionamento tipo igreja de Atos dos Apóstolos, que você Acessibilidade. vivia, Sim. você tem acessibilidade, isso mesmo, você tem acesso para todo mundo, de qualquer um. Como Desde- que vocês entendem aquelas pessoas que às vezes vêm só para, né, para julgar e porque eu vejo tanta gente que às vezes vai numa missão fora ou adota fora e tem aquele lado, né, do brasileiro que fala, ué, mas aqui tem tanto para se fazer, aqui tem tanto para se adotar, por que foi escolher lá se aqui tem tanto? E eu entendo que Deus tem os seus mistérios e trabalha com geografia também. Não é um lugar que a gente nasceu que a gente vai ficar o resto da vida ali. É verdade, Né? a gente ouve muito, O ainda lugar ouve. certo e a situação certa é aquela que Deus nos direciona, né? Geralmente quem fala, cara... Aqui não faz nada, nem aqui, nem lá, nem lugar nenhum. Obrigado, já respondeu. Que ainda... É exatamente isso. E eu acho que ainda não entendeu do reino, né? Foi Porque reino. o reino não tem cor, não tem raça, não Uhum. tem espaço geográfico, não tem nada disso, né? É, Eu acho que cada um de nós Transcende. tem algo que o Senhor nos trouxe para fazer algo. Então a gente só precisa fazer. Parar, talvez, de criticar ou de querer que as pessoas façam aquilo que eu não estou fazendo. Tem gente que chega perto de mim e fala assim, mas você não vai adotar mais não? Gente, eu adotei 19. Peraí. Né? Eu preciso cuidar desses, porque não é só... Se fosse só para colocar no papel e pagar as contas, talvez não seria tão difícil. Mas, olha, hoje eles estão casando. As minhas meninas, eu não tenho nenhuma filha casada ainda, eu tenho 3. Solteira, vamos contar a Glau também, que a Glau já virou filha já brasileira, que está conosco há muitos anos. 4 filhas. Então, assim, elas também têm diversas situações que elas passam, desafios diários, e eu tenho que dar assistência. Eu tô aqui, mas até tem uma missionária que fala, você está mais no Níger do que aí. Você está o tempo todo conectando com todo mundo, falando, ajudando, orando, enviando um versículo. É um todo, né? Pôr filho no mundo não é só que ele nasça ou pagar a conta, é cuidar. E essa estrutura, hoje em dia, como que se mantém? Como que vocês fazem para receber doações, para manter o trabalho ativo? Então, porque é vamos uma lá. luta, todo trabalho que é voluntário, que não tem ajuda governamental, é suor, né? Sim, é assim, são de doações. Na época de 2020, na Covid, a gente teve um projeto na Índia fechado, então a gente teve por 12 anos e meio, lá eram só 100 crianças, mas era uma creche, tinha uma escola de costura também para as meninas e para as mulheres. Então hoje a gente continua mantendo só alguns obreiros, né, amor? Na Índia. A gente ajuda a família missionária. Famílias missionárias. Agora, então teve esse processo também na Índia. Aí tudo é em torno de doações. Então nós temos aí, entrando pelo site ou pelas redes, Aqui, ó. Aqui. as pessoas têm. Tá aqui. Ó, Inclusive esse aqui é um presente para você depois. olha. Aí Olha aqui, tem. tá parecendo um pediatra. Então, é a capelania lá. Então, no hospital nós temos. Olha, A temos gente faz de tudo, Ó. até prega, né? eu até prego, mas lá até ministro a palavra. Agora o resto curativo, o trabalho na prisão central, tudo portas assim milagrosas que Deus abriu, porque numa nação islâmica, com hoje ainda 97,8%, 98%. As pessoas podem ajudar com nutrição, alimentação. Exato. Isso. Que são todas as frentes, né, de trabalho. todas Nós as temos frentes também. projetos de nutrição, nós temos creche, escolaridade, a gente faz atendimento de evangelismo, né? No hospital tem uma igreja na prisão
já há alguns anos, desde 2018, Eles- na prisão central. Nossa, eles Uma ala. deixaram? Isso, milagre. Toda semana tem o culto, tem os obreiros que vão lá. Isso. Também continuamos com o projeto de esporte Uhum. e temos o projeto da Casa das Flores, Maison des Fleurs. A gente está no deserto. Uhum. E aí eu falo, gente, as flores, elas enfeitam a nossa vida, né? É tão gostoso, é tão bonito. E eu falo, vocês, mulheres nigerinas, vocês são as flores do deserto, Uhum. as flores de Deus, para elas se sentirem amadas Sim, também, claro. né? Então é um projeto de corte, costura, alfabetização. A maioria das mulheres, meninas, tem difícil acesso à escola por conta da família, casamento Uhum. muito cedo arranjado, é toda uma, assim, Toda são uma muitas problemática. situações. Uhum. E aí, durante 3 anos, elas escutam do Evangelho todos os dias, segunda a sexta, e no final, quem está se formando ganha uma máquina para começar ali Olha que o seu bacana. negócio, para ter uma dignidade, para mudar um pouquinho a situação delas, inclusive diante da sociedade. Até trouxe para Olha você que... uma carteira feita. Ah, que bênção. Delas. Por elas. Por elas. Oh, obrigada. Aproveita Que lindo. sempre que vê essa carteira, ora por essas mulheres que Amém. enfrentam desafios Ai, que lindo. gigantescos. Com certeza. Gigantescos, assim. E apadrinhamento escolar, tô vendo O aqui também, olha que apadrinhamento bacana. escolar. Que daí a pessoa financia Isso. aquela criança, ou uma, ou Exato. 2, ou 3, ou quantas quiserem. Exato. Isso. E pode acompanhar até a faculdade. Sabe, nós tivemos crianças que entrou no projeto de nutrição, passou pela creche, escola, uma formação profissional e hoje está estabelecendo família. Então, Uau. assim, a gente vê o fruto, eu falo, é um presente muito grande. E quem faz parte disso é um presente para essa pessoa Com também, certeza. né? Missões, ninguém faz sozinho. É. E aí qualquer um pode ajudar, então tem as contas no Brasil, Sim. as pessoas podem ajudar. Quero ajudar direto para a conta lá do Níger. Nós somos legais lá como associação, Uhum. somos legais aqui no Brasil exatamente para fazer esses envios, tudo legalmente, tudo certinho. Uhum. Então a gente procura estar caminhando dentro de uma verdade, dentro de uma clareza. E as ofertas e tudo realmente vai para o projeto, e por isso, cada ano, as pessoas que acompanham vão vendo uma crescente. Então, quer dizer, a coisa acontece. A gente não retém, tipo, para o office, para o escritório, alguma porcentagem. Então, né, é Não, o tudo apadrinhamento é 100% para a criança. Então, assim, tudo muito, muito transparente, tudo muito claro. O que vocês sonham realizar ainda? Vamos lá. Tem um terreno que nós ganhamos. Sonha. É que vocês já realizam tanto, mas como eu sei que é muita a cabeça que, ó, criativa. É assim, já ganhamos um terreno e já construímos um muro. Então, uma escola técnica, de formação técnica, onde está no período agora de a gente captar para fazer as salas, refeitório. Então, assim, que a pessoa possa sair de lá um costureiro, um enfermeiro, um técnico de informática, a gente gerar esse empreendedorismo já para o giro do próprio país. Uhum. Então, nesses anos todos, sempre foi uma das minhas metas, se pudesse ser um grãozinho de areia para ajudar a tirar o Níger do último IDH do mundo, eu queria fazer parte que seja com um grãozinho de areia. Olha, passei por aqui um pequeno período e a nossa parcela foi essa. Então, mentes, né, metanoia, transformadas já de muita gente dessa geração que agora já está tocando com essa mente de Cristo, com essa ideia de replicar o evangelho do reino de Deus, fazer discípulos de Jesus, menos de si, mais de Cristo, um evangelho cristocêntrico mesmo, real, o evangelho genuíno, né? E é isso, e todos podem estar juntos. Então, fora isso, também uma clínica de recuperação, que lá não tem. Tem muito problema de droga lá? Começou a ter, né, amor, de uns anos Sim. para cá. Atualmente tem, infelizmente. Na África inteira está tendo muito problema com alcoolismo e também com drogas e quase não tem centro de recuperação no continente. Tem um jovem que cresceu conosco e ele começou a ter problema de alcoolismo devido, assim, muitas situações, inclusive pressão familiar por conta de religião. Ele se converteu, mas infelizmente acabou retrocedendo. isso nessa parte do alcoolismo.
e a gente conseguiu, num outro país, que é Nossa. Costa do Marfim, levá-lo para uma casa de recuperação. Mas fica muito caro a viagem, é longe, é difícil a comunicação, Perigoso. o apoio. E a Uhum. gente, nossa, como a gente vê crianças, jovens no Níger precisando disso, né? Criança bebendo Também. já? Criança usando droga. Droga. Começou isso, imagina, no último IDH do mundo. Exatamente. A droga chegando e tudo mais, e destruindo e corroendo. Com a chegada da internet e do acesso ali no telefone, eles começaram a enxergar outras coisas que acontecem fora daquela realidade. Uhum. E aquilo começou a gerar algo que a gente não via antes, que é a Não. ansiedade, a vontade de ter, de ser, achar que fora do país ali é tudo muito mais fácil. Pessoa em depressão. Exato. Não tinha. Eu nunca tinha ouvido visto. falar em um africano que tivesse tentado suicídio. Hoje nós Sim, conhecemos pessoas que tentaram. Uhum. de um Então, tempinho pra cá. Isso, exatamente. Então, assim, muito difícil. E começa a comparação, começa, né? Isso. E como assim, tem muita coisa que Um chegou de acesso, paraquedas, é. então eles não foram preparados. Uhum. Né? Na minha família, poxa, Imagina. eu tive um vô alcoólatra, eu sei Uhum. onde vai dar, É. então eu não vou fazer isso. Mas lá não tem. É. Então, acaba assim, nossa, para ser igual ao Ocidente, eu vejo um clipe e vejo alguém bebendo. Então, eu vou beber para ficar igual a eles. É. Então, começou aquela ansiedade, né? Muito difícil, muito triste o que está Uhum. acontecendo. Mas fora, então, essa escola, um centro de recuperação e um asilo. Tem muitos velhinhos idosos que ficam assim meio que abandonados pela rua, naquelas areias, e acabam morrendo ali mesmo. Então, que seja para 10 ou para 8, só para ter uma caminha, uma dignidade de Uhum. banho, o finalzinho deles ali, a gente Uhum. poder proporcionar isso. Então, acho que seria... Vocês se imaginam ficar ali para sempre? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acredito. Nesse vai e volta, Para né? sempre, né? Não, Sim. não tem como não estar, né? Porque a nossa vida inteira, ela gira em torno do que Deus está fazendo ali por aquele povo. Uhum. Então, eu estou aqui, mas eu estou falando nisso. Sim. Pois é. Eu quero que essa mensagem vá adiante. Eu quero que toque o coração de pessoas que sejam despertadas, que, poxa, você pode fazer algo também. Ou pelo Níger, ou por outras pessoas. Sim. Então, faz parte da gente já, né? Eu passei a maior parte do meu tempo lá, mais do que aqui. É. Então, eu fui com 20 anos para a África. E aí, a minha mente, a minha cabeça, meus amigos estão lá. Os meus filhos estão lá. Hoje em dia vocês têm mais amizades lá? Vocês conseguiram um ciclo É um ciclo maior lá. maior? É, porque aqui, por exemplo, muitos agora, alguns irmãos, eu tenho me reconectado. Porque alguns até meio que estavam afastados. Uhum. Porque, tipo assim, Pela distância mesmo. né? pela Também. distância, e vendo também, nossa, o Xande, acho que realmente, acho que o cara converteu. Ah, Acho que aquele agora, ali, né, não é possível. não é possível. Eu conhecia aquela tranqueira antes, né? Agora não, peraí, tem? Então, alguns estão timidamente retomando o contato, Uhum. aproximando, e está sendo muito bom. Porque a gente também hoje está com um outro maduro, é outra Uhum. história, né? Um outro momento. Então tem sido muito bom esses reencontros com algumas Sim, pessoas. Sim. Mas esse vai e volta. Depois de 2020 que a gente está indo e voltando mais. Mas tem, por exemplo, a oportunidade de estar aqui falando com você, te vendo de novo. São oportunidades. Então a gente vem também para ter esse tempo de estar projetando O projeto o de projeto. vocês. E vocês também estão indo para outros países também, Sim, viajando. sim, tá indo. Vocês aceitam convites ainda para ir ministrar em algum outro Sim. país? Como que funciona a agenda de vocês? É aberta para... Aberta, só mandar um direct pra gente. Então, a gente está indo para onde nos convidam, e a gente tem um espaço, com certeza a gente vai, mesmo no Brasil ou outros países. Para onde quer que o Senhor nos envie, nós estamos aptos para ir, prontos para poder levar aquilo que a gente tem procurado desenvolver, falar que realmente ser discípulo aonde estiver. Na época, por exemplo, quando a gente teve o lockdown, não podia sair do Brasil, a gente teve que ficar um tempo Vocês aqui. estavam aqui. Teve que vir. E os aeroportos todos fechados, aquela coisa toda. Então começamos a abrir pontos aqui, nós pegamos o Covid, negativamos, e começamos a visitar comunidades ou favelas. E tem hoje pontos
que tocam, né? Continuam pessoas que foram formadas, que eu tive fome e me deste de comer. Uhum. Então, até hoje. Então, assim, mesmo aqui, a gente estava produzindo para o reino. Sim. Então, continuo louvando, cantando, em vários, trouxe para você aqui, em alguns idiomas. Então, eu uso os dons que Deus me deu para poder... Quais idiomas você já gravou? Aí eu trouxe para você, tem em francês, coreano, italiano, alemão, espanhol, inglês, hebraico, dialetos. Então, assim, eu uso a voz, o talento, através dos dons que Deus me deu, debaixo da unção do Senhor, para poder estar proclamando o reino de Deus. E também, 1 Coríntios 16, 14. Todos os nossos atos são feitos com amor. Então, está sendo com amor o que eu estou procurando fazer? Sejam atos de bondade e pureza. Então, está procurando ser puro. Tem uma segunda intenção, tem uma coisa maliciosa, tem um jeitinho brasileiro, ou tem procurado ser com amor, puro e com bondade. 2 Coríntios 3, 2. Somos cartas vivas de Cristo. Temos que fazer o que Jesus faria. Eu tenho procurado de agir como Jesus agiria, se comportar como ele se comportaria, enfim. Uma outra coisa que temos que lembrar, somos embaixadores de Cristo, linguagem de 2 Coríntios 5, 20. Temos que representar Jesus em nossas ações e comportamento. Então, são critérios, né? Não é só falar, né? É a forma com que a gente se porta, com que a gente age. O evangelho é um estilo de vida, né? Não é uma religião. Não é uma nova religião que Jesus veio trazer. É uma maneira de olhar, né, para o Senhor, para a criação e para o meu próximo. Então, a gente é reconhecido através da maneira que a gente vive, não através daquilo que a gente faz. Né? O que vai ficar quando a gente for, não foi o que a gente disse. Porque falar a gente pode decorar, e tem tanta gente que fala bonito, né? Tem tanta gente que canta bonito, mas e viver aquilo que é falado ou aquilo que é cantado? É isso que realmente vai transformar a vida das pessoas, né? As pessoas estão de olho na gente, em todos nós o tempo todo, por onde a gente vai. E a gente também está o tempo todo olhando, né, e aprendendo. E aí falando, poxa, assim eu vou fazer, assim eu não vou fazer, não foi um exemplo legal, enfim. E lá no Níger, que a gente vive uma vida muito diferente da realidade ocidental, que é uma vida na vida mesmo, né? As pessoas não têm privacidade de nada. Todo mundo sabe, bem dizer, quase tudo que está acontecendo o tempo todo da vida do outro, né? Não tem muro nas casas, Qual da maioria. Qual é a população, quantidade? 25 milhões. 25 milhões. A capital, onde a gente está, deve ter atualmente uns 2 milhões. Uns 2 milhões. Sabe? O país tem grupos terroristas ativos, então muita gente migrando para a capital, o que tem virado um caos em muitas regiões e também trazido violência, acabou vindo drogas também. Vocês estão mais retiradas? Nós estamos na capital. Nós temos projetos, inclusive em zona de risco, né, que é chamada lá Zona Vermelha, onde tem atividade, a gente sempre está orando. Esses pastores, eles vêm para a capital mensalmente para ter ali um tempo conosco de oração, de testemunho do que está acontecendo. Eles vêm praticamente escondidos, né? Sim. Porque é muito perigoso, realmente. Então, assim, tem diversas situações, né, acontecendo no país e é muito desafiador. É muito desafiador para eles, né? Eu falo assim, olha, a gente vem, a gente serve com tudo que a gente pode, o tempo que a gente está físico, a gente viaja, né, para poder levantar recurso, compartilhar do que está acontecendo com aquelas vidas, testemunhar. E eles estão lá. Na linha de frente. Né? Eles estão o tempo todo. Então, a gente conhece, né? E teve o privilégio de conhecer heróis da fé. Pessoas que estão dando a vida deles, né? Nos interiores mesmo, assim, lugares muito remotos. Exatamente. E de perseguição mesmo, né? De risco de vida. A gente tem contato e tem pastores conectados conosco no projeto. Somos em torno de mais de 60 pessoas trabalhando hoje nesse projeto. Então, assim, cada um com um desafio enorme, né? É saúde, é perseguição,
ter que, às vezes, sair daquele vilarejo escondido, como Paulo saiu, Sim. né, que a gente vê, e fugir para outro lugar porque ia ser morto, né? A gente conhece pessoas que vivem assim, eles sentam para comer conosco. Eu falo assim, eles falam, ai, que honra estar com você. Eu falo, não, a honra A honra é minha, nossa, pelo amor. porque, meu Deus, olha que o que você está enfrentou, acontecendo, o que você tem enfrentado, sem recurso, com dificuldade, homens e mulheres de Deus. Uau. É incrível. Existem muitos brasileiros lá ou poucos na Atualmente, missão? poucos. No Níger são poucos. Nós temos duas brasileiras que trabalham conosco, né? E quais são os critérios para receber, né, pessoas que vão ajudar na obra, aquelas que querem estar presentes lá? Sim, no momento está um pouco fechado devido ao último golpe de Estado em julho passado. Então, os militares tomaram o governo, cortaram relações com o Ocidente, inclusive tiraram a embaixada e os franceses de lá. E então está assim, está tudo muito instável. Mas é possível? É possível, não chegando agora porque não é um bom momento. Está tudo muito instável. Mas entrando em contato conosco, manda um direct para as redes sociais. Então a gente vai conhecer, vai ver se o perfil tem um perfil para aquilo, é passado por testes psicológicos, uma série de coisas, porque não é um país tão comum assim, né? Não é atípico. Então, quem quer ir para o Níger? Olha, a situação é essa, pode acontecer isso, a gente deixa tudo muito claro. Para ver se tem uma estrutura emocional, psicológica para enfrentar aquilo, né? Sim, não ser mais um problema do que uma solução. Exatamente. Então, com o passar dos anos, a gente foi aprendendo alguns critérios. Não é só, quero ir para o Níger, vamos, faz a mala. Tivemos vários problemas assim, lá atrás. A experiência amadurece. Amadurece. Então, mas é possível. Tudo uma boa conversa, ver, né? Tem que ter, no mínimo, falar o francês agora, antes a gente... Não, vamos que vamos. Não. Já sabe que eu já sei o que eu sofri. Então, é melhor ter um mínimo de preparo para que você dê menos trabalho até para a gente, né? Porque a gente já faz um trabalho com os autóctones, né? Os nativos. E às vezes a gente ainda tem que ficar cuidando de gente que chega, então aí não está somando. Não está somando. E a nossa ideia é realmente que os locais eles estejam bem estabelecidos, eles estejam bem nutridos espiritualmente, também com informação, aprendizado de gestão, administração, né, que são áreas que eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Então a gente vai orientando, ensinando, direcionando e eles vão assumindo, né, porque é eles que vão ficar. Pois é. Né? Um dia pode acontecer, a gente pode morrer, e aí? Vai fechar? A gente viu muita obra missionária sendo fechada porque o missionário foi embora. Trabalhos lindos, mas não tinha quem ficava. Então a gente falou, não vai dar. A gente está dando a nossa vida aqui. A gente deu a nossa juventude. Então, eles precisam fazer melhor do que a gente e fazem. Sim, sim. E isso é um prazer para a gente, né? Quer dizer, seria assim... Valeu a pena, e mesmo se fosse por uma vida só, valeu, tá tudo ok. Se, por exemplo, eu partir hoje, né, 2 orações que eu faço sempre. Primeiro, que se for para eu pensar em desviar dos caminhos do Senhor, que o Senhor me leve. Esse é o primeiro, pensar em desviar. Segundo, se eu partir agora, a gente está, eu, pelo menos por mim, creio que por Elagi também, a gente está falando do Senhor, a gente está dando algum tipo de testemunho, a gente está falando da obra. Então, valeu, até aqui combati um bom combate, procurando fazer o máximo que dava para a proclamação do reino. Continuar servindo, né, sempre. Isso, então, essas coisas são muito nítidas, né? Foco, objetivo, e que o Senhor nos ajude a continuar, né? Fortalecendo e podendo ser bênção. Amém. Vocês têm sido, viu? Que vocês sigam, assim, sendo esse exemplo, sabe? De seres humanos que honram realmente o nome de Deus, que estão aí para exaltar a glória do Senhor. Servos tão dedicados, né? Filhos tão amados. Eu me sinto honrada de poder compartilhar com todo mundo aqui a vida de vocês, o testemunho de vocês. Sabe, estou sempre também colocando vocês em minhas orações. Por favor. Tendo vocês como meus irmãozinhos queridos. Amém.
e que a gente continue nesse propósito de servir ao Senhor, de levar pessoas a conhecer a Cristo, a serem libertos, que vocês tenham as mãos e a mente fortalecida realmente pelo próprio Pai em todo o tempo, que mesmo quando vocês esmorecerem, que seja por pouco tempo, que o Senhor fortaleça rapidamente, que o Espírito Santo venha guiar, conduzir pessoas para ajudar, pessoas para somar. Amém. E para que esse ministério frutifique, multiplique e seja uma potência mesmo nesse mundo, sabe? Alavancando outras pessoas, outros missionários, outros que muitas vezes têm o desejo e não fazem nada. Que a partir desse podcast, muitos outros venham a colocar em prática esse sonho que às vezes já está no coração deles, que o Senhor já plantou, que eles venham a colocar em prática para germinar. Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero deixar aberto para vocês falarem mais algo que eu não tenha perguntado, uma mensagem, uma oração. Claro. Quer começar, meu amor? Bom, agradecer, né, Karina? Sua vida também nos inspira, tudo que o Senhor fez e tem feito, né? Amém. E é o corpo de Cristo, gente. Nós fazemos parte um dos outros, né? Eu acho isso lindo. Então, o Senhor, Ele nos levou para o deserto. E a gente tem aprendido muito o quão importante é o processo do deserto na vida de um homem. Então, eu não sei se você, aí talvez na sua casa, você esteja passando por um deserto e talvez esteja difícil, mas com Jesus as coisas são diferentes. Existe um motivo pelo qual o Senhor nos leva para o deserto. No nosso caso, foi para conhecer aquelas pessoas que transformaram a nossa vida e nos permitir fazer parte da história delas e ser ali uma ponte para que o amor de Deus e o cuidado de Deus chegasse até aquelas crianças, até aqueles homens, mulheres, aquelas famílias. E em tudo que nós temos vivido, nós temos entendido que somos parte do propósito de Deus, assim como você também é. Então, busca no Senhor aquilo que Ele quer, que Ele te guie e se deixe ser usado, que eu tenho certeza que muitas vidas serão transformadas através da palavra que Deus tem colocado no teu coração, para que gere vida e vida do Senhor na vida das pessoas. Amém. Relembrando, o homem foi criado para o louvor da sua glória. Efésios 1, 11 e 12. Também queria agradecer a oportunidade de a gente estar de novo, mais uma vez, juntos. E dedicando toda a honra e toda a glória, tudo aquilo que vocês ouviram aqui hoje. É tudo para a glória do Senhor. Amém. Tudo para a glória dele. Amém. Tudo é dele, nós somos dele. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Amém. Os santos continuem a santificarem. Isso é linguagem de Apocalipse 22, 11. Então, continue. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. A esperança da glória. Tenha ele como seu referencial. Procure sempre a história, a obra, a vida, ministério de Jesus. Procure entender um pouco mais sobre isso, para que como você possa se comportar aqui, por exemplo, você que está numa faculdade, como é que Jesus se comportaria numa faculdade? Ou como é que Jesus se comportaria numa escola? Como é que Jesus responderia o pai e a mãe dele? Será que é sim, senhor papai, sim, senhora mamãe? Ou da maneira, às vezes, que a gente responde? Se comportar como Jesus em todos os lugares. Olhe para ele. Fique fixo nele. E eu desejo, do fundo do meu coração, que a cada dia você possa ter uma experiência pessoal com o Senhor, que dê aquela virada de chave como deu em fevereiro de 95 na minha vida. E essa chama não perde o fogo, ele não fica menos, ela é uma crescente. É o amor por Jesus, é querer fazer a obra do Senhor, é amar e procurar amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, ter essa ótica do Senhor, procurar entender como Jesus enxerga, é isso, é o poder cada dia mais replicar isso. E que o Senhor me ajude e que você interceda por nós. Ore pela nossa família, ore por os filhos, os netos, a todos os obreiros. Ninguém faz nada sozinho.
São mais de 1.400 pessoas envolvidas em todos os projetos, entre crianças, jovens, adolescentes, o trabalho na prisão, né? O trabalho com as mulheres. Então é isso, e é do Senhor. Então, e que um dia, se a gente partir, que você já interceda por isso, que as pessoas continuem ajudando, mesmo aqueles que estão lá, porque não é nossa obra, então nada para lá, tudo continua. E que continue, eu falo para os meus netos, para os meus filhos, olha, meus netos têm que ser melhor que vocês, hein? Porque eles já nasceram com o berço no aprendizado da palavra, do discipulado. Então, que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham assim uma vida repleta de revelações, palavras remas vindo do trono do Senhor para a sua vida. E para a classe artística, que o Senhor possa abençoar, renovar a sua vida, que você possa entender que toda honra e glória é para o Senhor, que você possa entender que nós somos instrumentos de Deus, canais de Deus, para que a gente possa levar as boas novas do Evangelho, mas entender que tudo aquilo que foi construído em nós desde pequeno, né? Vocês são o máximo, vocês isso, que isso possa ser deparado com um break em Cristo e que isso, Cristo em nós, a esperança da glória, seja o Senhor de tudo, da nossa vida, do ministério, dos projetos. Amém. E que a gente possa ser um proclamador dos dons, um proclamador de todos os dons que Deus deu para nós, que seja para a glória do Senhor. Amém. Eu profetizo isso de fundo do coração para todo mundo, principalmente, né, da onde eu venho, da área artística, que Amém. É esse meio tão querido e tão abençoado também. Amém. Mas feliz demais. A Igreja Brasileira. A Igreja Brasileira abençoamos. Amém. Também a todos que nos ajudam. Muito obrigada, viu? Gratidão pela vida de vocês. Obrigado. Meus queridos, eu espero que vocês tenham sido muito edificados, motivados a buscarem propósito, a vivenciarem o propósito de Deus, a buscarem, sim, a direção do alto para tudo aquilo que vocês forem fazer, que vocês se lembrem que para tudo aquilo que o Senhor nos direciona, pode ser que haja necessidade de fazermos renúncias, mas para cada renúncia tem uma porção dobrada de bênção. Para cada coisa que temos que deixar para trás, o Senhor vai transbordar em algo novo daqui para frente. Então não tenha medo de deixar para trás o que for preciso, de deixar muitas vezes sonhos que estavam tão enraizados, mas que não fazem parte dos sonhos de Deus, porque o Senhor vai fazer nascer novos sonhos, o Senhor vai fazer florescer novas sementes. Quando o Senhor nos pede apenas para o seguirmos, nós podemos ir com confiança, mesmo sem sabermos aonde Ele vai nos levar, porque a sua palavra diz que Ele tem o que é o melhor para nós. Ele tem aquilo que vai nos contentar. Quando caminhamos com Ele, temos a certeza que estamos com aquele que pode nos fortalecer, aquele que tem a direção certa. Então não há o que temer. Seja forte e corajoso para buscar ao Senhor, para buscar o que Ele tem para a sua vida. Vamos parar de sermos teimosos e queremos fazer do nosso jeito, mesmo que pareça que está tudo certo. Se você orar ao Senhor e Ele colocar um novo plano na sua vida, Ele colocar um outro destino, um outro propósito, uma outra profissão, um novo lugar no mapa geográfico, não tenha medo, porque Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Ele vai providenciar o sustento, Ele vai providenciar a presença dEle, que é o verdadeiro sustento que nós precisamos. Porque não vale nós termos tudo. Nós temos uma boa casa, nós temos comida farta na mesa, nós temos uma família completa. Se estivermos fora da vontade de Deus, se estivermos fora do propósito de Deus, nada vai valer a pena. Você vai ter um vazio que não cessa, algo que nunca se completa. Falta de propósito, falta de alegria, falta de contentamento e de paz.
Busque no Senhor a direção que você precisa para o dia de hoje. Amanhã busque novamente, porque o seu pão é fresco. O maná que cai do céu, ele é diário. A palavra que você tem, o direcionamento que o Senhor te dá às vezes para aquele dia, não é o mesmo para o dia seguinte. O seu maná estraga. Ele diz que a gente recebe do céu a porção fresca, a porção que vai nos sustentar para aquele dia. Então devemos orar a cada dia, buscar a direção a cada dia, confiar nele todos os dias, sem cessar, perseverando até o final. O reino de Deus está ao nosso alcance quando nós estendemos a mão para o Senhor, para que Ele faça a obra. Jesus está à porta batendo, Ele está prestes a voltar, mas nós não temos tempo a perder. Eu não sei você, mas eu tenho pressa de viver a promessa de Deus para a minha vida, eu tenho pressa de viver o que Ele planejou para o minuto seguinte, eu não quero deixar passar nada, eu tenho pressa de vivenciar muitas das coisas que eu abri mão lá atrás e que eu achei que eu não precisava dele. Eu quero recuperar o tempo perdido, então não perca mais tempo. Você que está ouvindo esse chamado agora, busque, ajoelhe-se e fala o que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor tem para a minha vida profissional, para a minha vida emocional, para a minha vida pessoal, para o meu ministério, o que o Senhor deseja de mim. Eu não vou me limitar. Não se limite à geografia, não se limite aos seus próprios pensamentos, não se limite à tua condição nesse momento, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado, é um Deus que faz milagres, é um Deus de avanço e não de retrocesso. Que você avance nos caminhos do Senhor em todas as áreas da sua vida. Que seja um tempo de acelerar, do acelerar de Deus para a sua vida. Um tempo de portas abertas, onde nenhuma pedra de tropeço vai ser maior do que a presença de Deus na tua vida. E Ele é poderoso para destruir aquilo que pode te impedir de viver o propósito dEle. Então é com Ele, é para Ele, é por Ele todas as coisas. Que assim seja em sua vida, que você leve essa palavra para todos os cantos, que você leve esse testemunho de vida, de fé, de missão, para o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe, encaminhe, seja um propagador do Evangelho, da mensagem do Senhor e vivencia cada dia, aprendendo, crescendo em conhecimento e em sabedoria. Isso é crescer na fé, isso é permanecer na fé, é buscar sempre conhecer mais ao Senhor, vivenciar o que Ele tem, colocar em prática a sua palavra. Que assim seja em sua vida, receba com muito amor esse programa para vocês, que é feito para que vocês sejam edificados e permaneçam na fé. Um beijo e até o Mais Forte Podcast da próxima semana. Fiquem com Deus. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.